Oi, gente, tudo bom com vocês? Galera, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Klinger e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus, que é um assunto que eu gosto muito, muito, muito. Um pouquinho do que a Bíblia fala sobre esse aspecto e um pouquinho da minha experiência, né, pra gente ir complementando uma coisa com a outra. Pra quem não assistiu o último cover que eu gravei um cover da música Portas Abertas, do grupo Logos. Eu vou deixar um cardzinho aqui pra vocês clicarem se vocês não assistiram. Seria bem legal vocês verem antes desse vídeo e também depois, se vocês quiserem, né? Depois de ter um contexto. É interessante, a gente olha a coisa com novos olhos. Então vamos lá. Gente, a música, falando aqui rapidamente, a música fala da história, ela vai de uma forma poética, né? Vai narrando a história que é contada no livro de Lucas, no capítulo 15. Essa história é conhecida como História do Filho Pródigo. É basicamente assim: o pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele resolve pedir a herança do pai adiantado. Ele recebe essa herança e pouco tempo depois que ele recebeu, ele vende tudo e sai fora da casa do pai e vai viver a vida louca que ele queria viver. E aí, né, vai parar bem distante ali da casa do pai, até que ele chega a um ponto que ele torra a grana toda, ele acaba com toda a grana. E ele começa a passar fome, ele começa a não ter o que comer, a ponto dele desejar comer a comida que era dada ali para os porcos, né? E aí, sem entrar em muito detalhe, essa história é muito rica, dá vontade de falar tudo, mas vamos ser resumido. E aí ele quer comer aquela comida ali dos porcos, mas de repente ele se lembra, cara, peraí, na casa do meu pai tem comida de sobra. Na casa do meu pai, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu tô comendo aqui. Eles comem muito bem. Eu vou voltar. E a gente percebe ao ler o texto, né? Eu recomendo, se vocês quiserem, depois vocês vão lá ler, entender mais em detalhes. Mas assim, ao ler o texto, você percebe que ele... Num primeiro momento, não é que ele se arrepende ou sente falta, assim, daquele pai. Mas ele chega no fundo do poço, ele não tem pra onde recorrer. E ele precisava comer. E aí ele se lembra que lá era muito melhor. E aí como é que ele pensa, né? Ele pensa assim, nossa, depois de tudo isso que eu fiz, eu vou ter que voltar ali. Eu vou pedir desculpa pro meu pai, né? Falar, pai, poxa, pequei. Ele fala, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Deixa que eu seja um servo seu. Ele, né, basicamente ensaia ali o discurso que ele vai fazer pro pai e vai. E aí, quando ele tá chegando ali na casa do pai, o engraçado é que o pai já estava na expectativa de que ele viesse. Por isso que eu acho muito interessante, cara, quando vocês escutarem a música, faz sentido, né? Portas abertas. Ele tava ali esperando, sabe? Ele tava ali na expectativa de que aquele filho perdido voltasse. E aí, quando ele vê o filho de longe, ele já, tipo, corre pro filho, abraça o filho e já vem com um anel no dedo do filho, já vem com sandálias. O que aquilo ali queria dizer? Todas as coisas que ele fez ali para aquele filho era para dizer, você não é servo, você ainda é filho. Você voltou. Não interessa o que você fez, interessa que você voltou. E quando Jesus conta essa parábola, ele tá fazendo ali uma relação do que é o amor que Deus tem pelos seus filhos, o amor que Deus tem e a alegria que ele tem quando os perdidos são achados. E eu falo os perdidos, muitas vezes esses perdidos somos nós. Eu ia falar somos nós. Muitas vezes esses perdidos somos nós. A gente tá perdido, a gente não sabe como voltar, a gente não sabe onde enfiar a cara. Muitas vezes a gente tá voltando porque a gente percebeu que a gente não tem pra onde fugir, não tem pra onde ir, não tem lugar melhor do que o nosso lar, do que a casa do nosso pai. Então a gente volta. E o interessante é que Deus nos recebe de braços abertos. E por que eu me conecto tanto com essa história? Porque eu sei que essa história é real. Porque a minha história dialoga com essa história do filho pródigo.
Falando aqui bem resumidamente, para você que tá me assistindo, né? Às vezes fica mais fácil da gente se conectar dessa forma. Mas assim, eu cresci num lar cristão, eu cresci no lar evangélico, né? E cresci na igreja, né? Desde pequenininha ali na igreja. E aí, num determinado ponto da minha vida, eu me decepcionei com algumas pessoas, o que é normal, porque as pessoas não são perfeitas e continuam não sendo, eu também não sou. Me decepcionei com algumas situações e aos poucos eu fui saindo e me afastando da igreja e achava que aquilo não fazia o menor sentido. Então a gente vê aquela figura de se afastar da casa do Pai, né? Me afastei do corpo e gradativamente fui me afastando mais de Deus e de alguma forma eu percebi que eu tinha a vida que eu queria, vivia do jeito que eu queria e colocava Deus ali como algo conveniente. Eu nunca deixei de acreditar, porque eu já estava lá na casa de Deus, então já tinha vivido milagres com Deus, já tinha vivido uma série de experiências com Deus, já conhecia Deus, mas eu fui me afastando, não dei o devido valor ali, e aí fui vivendo do jeito que eu queria viver. Até que eu cheguei num ponto muito difícil da minha vida, que foi a época que meu pai ficou doente, meu pai teve câncer. E muita coisa mudou na minha vida naquele momento. E eu percebia que a vida do jeito que eu tava levando não tava mais fazendo o menor sentido. E ao mesmo tempo eu via o meu pai doente com câncer e eu olhava nos olhos dele e eu conseguia ler Jesus através da vida dele. Eu conseguia ver que ele não tinha saído da casa do pai, sabe? O meu pai ainda tinha Deus tão vivo nele e ele falava sempre comigo que ele sentia falta, né, na época que eu era mais próxima de Deus e eu achava que aquilo era uma grande besteira. Mas naqueles momentos ali que eu passei com meu pai, eu pude ver o tanto que ele estava agarrado com Jesus, o tanto que ele estava cheio de Jesus e que não importava a circunstância, mas ele estava na casa do Pai, ele tinha se encontrado na casa do Pai. E aí eu quis aquele Deus que o meu pai tinha dentro dele, eu quis ter as experiências que o meu pai tinha, as experiências que eu vi através do olhar dele, através da vida dele. E ao mesmo tempo que eu comecei a buscar a Deus porque eu pedia um milagre, porque eu queria que meu pai fosse curado, eu também comecei a buscar a Deus porque eu queria aquela sensação. E era engraçado que mesmo meio desgarrada, quando eu ia de quando em quando para a igreja, às vezes discordando de todo o sermão, de toda a pregação, eu sentia que eu estava sendo abraçada. Toda vez que eu passava pela porta da igreja, e eu sou muito grata, minha igreja hoje é a Igreja Fonte da Vida, e desde o princípio, mesmo quando eu não era membro até hoje, eu sempre fui muito cuidada, muito bem recebida, muito acolhida por todos. Mas eu me sentia principalmente acolhida por Deus. Era como se todas as vezes que eu chegasse na porta daquela igreja, eu sentisse o Pai correndo para me abraçar e falar: que bom que você veio, sabe? Era festa. Ele fazia festa para mim. Não era reprovação do tipo: por que você demorou tanto? Ah, agora você tá achando o quê? O que você quer? Você não é filha mais não. Tá achando o quê na vida? Não, era festa. Ele fazia festa pra mim. E aos poucos eu fui voltando e vendo tanto que era bom, e o tanto que eu tinha desperdiçado de tempo, e Deus foi tendo muita paciência comigo e me ensinando muitas coisas. Então, assim, o que eu queria dizer pra você é que se hoje você se encontra afastada do seu Pai, de Deus, eu quero que você saiba que Ele não vai te receber de qualquer jeito. Eu quero que você saiba que por mais que a gente não mereça, porque a gente não merece, eu não mereço esse amor, Ele nos ama de uma forma que Ele nos constrange e Ele vai te receber, pode ficar tranquila, Ele vai te receber. Se você tá enrolando para voltar porque você tem medo da forma como Deus vai te receber, não tenha esse medo, não tenha esse receio, porque na própria palavra dele ele fala disso. Ele fala do amor que Deus tem daqueles que se afastam dele, aqueles que estavam perdidos, mas foram encontrados. Ele comemora para cada pessoa que estava afastada e volta para Deus, tem festa no céu, tem festa, os anjos celebram, Deus celebra, ele se agrada, ele fica alegre com essa situação. Nesse mesmo capítulo, a gente pode ver várias histórias
do amor e do carinho que Deus tem por cada um. E ele vai atrás, ele tá atrás de você. Se você tá com medo que ele vai te receber mal, ou que ele não vai dar nem bola pra você, saiba que ele tá esperando você. Bom, é isso. Essa era a mensagem simples que eu queria deixar pra vocês. Era só um pouco partilhar experiências com vocês e resumir essa história. E eu recomendo que vocês leiam o capítulo 15 do livro de Lucas e que vocês voltem. Voltem, se você tá, né, vocês que estão afastados, separados, voltem pra ele. Voltem, ou se você tá na casa dele ou esfriou por algum motivo, cara, volta ao primeiro amor, sabe? Volta a querer mais. Lembra quem é esse Deus que te espera todos os dias e todas as noites pra falar com você e pra te receber. Porque eu acho que não tem vida melhor. Não tem mesmo. Às vezes parece loucura, mas não tem. Só experimentando. Então é isso, gente. Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que está assistindo esse vídeo, que seja abençoado, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gostou, eu quero deixar um pedido para você. Se você gostou desse vídeo, assiste os outros. Se você gostar dos vídeos desse canal, se inscreve no canal, porque em breve a gente vai ter mais coisas. Eu tenho mais conteúdos que eu quero apresentar pra vocês. Tá vindo aí mais 2 músicas que estão gravadas, tão lindas. E tem, né, quem sabe Deus me inspire a fazer mais vídeos além desses 2. E logo em seguida vão vir as minhas músicas autorais. Eu tô com bastante expectativa para esse momento. Mas se inscreve aí, acompanha as novidades, comenta no final, né? Comenta aqui deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostar, dá o seu curtir. Se você gostar muito, compartilha com os amigos de vocês, compartilha com uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Falou? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.